A paz do Senhor. Eu, pastora Ana Maria Camelo, da Comunidade Evangélica Cadostre Planaltina, Brasília, Distrito Federal, estou aqui novamente para contar e relatar para você outra experiência que eu tive com Deus em arrebatamento. Esse foi profundo e olha, eu quero dizer para você, a experiência que eu tive foi horrível. Eu chorei e lamentei por muito tempo. Até hoje eu encontro dificuldade para falar sobre este arrebatamento que eu tive. Gente, olha, o inferno é real, não é conto, não é historinha, é real, existe e está esperando ali ansiosamente por vidas que não têm compromisso com Deus e pessoas estão caindo ali como chuva, como gotas de chuva e 24 horas caindo naquele lugar tenebroso, triste e horrível. Olha, mais uma vez, sempre assim o Senhor me usa. Eu cheguei da igreja e me sentei no sofá da minha sala e descansei. Um cansaço assim que geralmente eu não sinto, porque eu vou para minha casa, eu vou dirigindo, não tem por que me cansar. Mas quando eu chego, eu sinto um cansaço violento. Sento lá no meu sofá e começo a sentir aquele sono, um sono assim que sem controle. E por volta de 11 horas, eu fui me deitar. Eu estava muito cansado, um sono. E quando eu me deitei, imediatamente eu peguei no sono. E quando eu peguei no sono, eu senti o meu corpo. Eu sentei na cama. E no que eu sentei na cama, eu vi que meu corpo permaneceu deitado. Então, só metade de mim ficou sentada e metade de mim, né, continuou deitada. E eu fiquei sentada, olhando para o meu corpo e olhando para o chão do meu quarto ao mesmo tempo. E quando eu olhei para o chão do meu quarto, ele abriu uma cratera muito grande. Eu senti muito medo, eu senti muito pavor. E essa cratera começou a me sugar e eu fui saindo do meu corpo. Só que como eu tive muito medo, eu fui levada, eu não fui sugada por essa cratera. Eu voei com muita força, saí pela janela do meu quarto e fui parar num campo muito largo, como se fosse um campo de futebol, só de terra. E no meio desse campo tinha um buraco gigante, muito grande, caberia um prédio de 20 andares, de grande, um condomínio inteiro dentro desse buraco. E eu comecei a me aproximar desse buraco. Só que quando eu me aproximei desse buraco, eu senti de novo medo, porque eu olhei para dentro desse buraco e era uma cratera muito gigante. Só que eu senti uma mão segurando o meu cotovelo, meus braços, e dizia assim para mim: não tenha medo, eu vou te mostrar, eu preciso te mostrar. E eu comecei a descer. Aí eu não senti medo, né? E comecei a descer, como se eu estivesse descendo num elevador. E fui descendo bem devagar e eu fui vendo as camadas de terra que tinha nesse buraco, as camadas, as rochas cortadas como se fosse uma cisterna. E eu tinha certeza e consciência que eu estava ali, é, consciente do que eu estava vendo, como se eu tivesse acordada, real demais. E essa mão sempre me segurando e eu descendo lentamente, como se fosse um elevador. E fui descendo, 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 e eu fui vendo as camadas da terra. De repente, esse elevador parou. E era como se eu estivesse numa varanda de um apartamento de 20 e tantos andares e eu contemplasse toda Brasília vista de cima. Só que não era Brasília. Era a coisa mais horrível que eu pude contemplar. Eu estava, o elevador parou, era só vidro à minha volta, era vidros que eu não via, mas eu tocava com a minha mão e a minha mão não ultrapassava aquele vidro.
e eu sentia uma mão me segurando no braço. E os meus pés não tocavam aquele lugar. E eu contemplava todo aquele local. As minhas vistas não alcançavam o fim. E eu vi coisas horríveis naquele lugar. Coisas horríveis e eu contemplava lá de cima. Eu vi caldeirões gigantes, com muitas pessoas dentro desses caldeirões. E essas pessoas gritavam demais, demais. E essas pessoas, todas elas, olharam para nós e foi unânime. Eu vi pessoas conhecidas ali, eu vi parentes meus conhecidos ali. Eles, quando me viram, eles me reconheceram. E um deles gritou assim: Ana Maria, você veio me tirar daqui, Ana Maria, me tira daqui. E grande foi o meu desespero. Eu comecei a gritar, eu comecei a chorar. E eu comecei a esmurrar aquele vidro. Eu falava: tira eles de lá, tira eles de lá, essa pessoa que eu conheci. Aí essa pessoa que estava do meu lado, segurando meu ombro, falou assim: filha, não tem mais jeito. Quem está lá não pode mais passar para cá. E quem está aqui não pode mais passar para lá. Não pode passar para lá. Não tem mais jeito para eles. Eles estão aqui por causa das escolhas que eles fizeram. Eles não acreditaram em mim e vieram para cá. Aí eu fui vendo aquelas pessoas, mas eu não me conformava, eu gritava demais. E eu vi cada pessoa, aí aproximou de mim, da gente, um demônio muito grande. Ele era gigante e ele tinha os dentes como se fosse de serrote. E nas mãos dele, cada dedo dele tinha aquelas pontas de ferro que esses funk gostam de usar, eles tinham nos dedos. E cada ponta daqueles ferros tinha 3 correntes, e cada corrente tinha uma pessoa acorrentada na cintura. E todas as pessoas que estavam nos dedos dele, elas estavam em estado de putrefação. E quando ele se aproximou da gente, ele puxou o dedo mindinho e arrastou 3 pessoas amarradas que estavam dentro do caldeirão. E essa pessoa estava amarrada pela cintura, podre, mas só que ela chorava muito e ela estava consciente. E com a mão esquerda, ele batia nessas pessoas com as correntes. E quando o demônio olhou para a gente, ele sorriu com aqueles dentes de serrote e zombou. E começou a bater nessa pessoa. De repente, apareceu outro demônio vestido de terno e falou assim: olha o que eu vou fazer com as famílias. Eu vou entrar nas famílias e eles não vão me reconhecer. E não adianta você falar de mim para eles, porque eu faço eles pensarem que eu não existo. E eu vou entrar através da internet, eu vou entrar através de programações na TV por mensagens subliminares. E eu vou preparar as crianças para elas me servirem no futuro através de mensagens subliminares. E eu vou entrar através de jogos e videogames. E eu não vou usar desenhos que escandalizam, eu vou usar desenhos simples e bonitos, aonde eles não vão perceber que eu estou naquilo ali. Não adianta você falar de mim, porque eu faço eles acreditarem que eu não existo. E ele foi me mostrando como ele entrava através de jogos, através de internet e através de programações na televisão. E ele foi me mostrando e vidas caindo naquele lugar como gotas de chuva, e grande era o mau cheiro, e grande era o terror naquele lugar, e eu chorei por muitos dias. Depois eu fui levada de volta para casa, fui levada de volta. Eu estou resumindo esse arrebatamento, porque foi muito grande, o meu espaço aqui está sendo pouco, mas eu vou trazer completo esse arrebatamento, porque coisas horríveis eu vi cristãos naquele lugar. Eu vi pessoas conhecidas, pessoas que estão dentro da igreja e até pregando a palavra, mas está naquele lugar.
e continuando a segunda parte desse arrebatamento ao inferno, que é muito difícil falar de um lugar tão feio como é aquilo ali. Lá estava eu ainda naquele elevador, juntamente com o Senhor do meu lado, eu sempre sentindo a mão do Senhor segurando o meu braço, aquela mão macia, aquela mão suave me conduzindo. E era como se o elevador andasse dentro daquele lugar. E eu sentia cheiro de pneu queimado, cheiro de fezes, o lugar fedia muito e tinha muito fogo, o lugar é muito quente e eu não sentia muito a quentura daquele lugar por causa do elevador, por causa da parede de vidro transparente que fazia com que eu não tivesse contato com aquele lugar. Mas eu podia sentir o calor e era um fogo feio, queimando-se muito vermelho, muito grande, um lugar muito grande. E, e eu fui vendo, vi também os demônios formando um exército e tinha um que comandava, ele era maior, o maior de todos, e ele formava um grupo de soldados, e eles eram todos reverentes, eles tinham reverência com o maior, com o que comandava o exército, e eles eram extremamente organizados. E quando ele formava o exército, o, ali a tropa, ele dava ordem para cada um, para que cada um fosse fazer aquilo que ele mandava ele fazer, cada um ele enviava para um fim, para que para a terra, para que fizesse o que ele ditava as ordens lá, e eles obedeciam fielmente, e ele olhava para mim, para nós, e ria, e falava assim, nós somos organizados, vocês são desorganizados. E ele enviava os soldados dele para fazer o que ele mandava para destruição aqui. Depois, o Senhor me tirou dali e me levou para um outro lugar lá também. E eu via o trono de Satanás, um trono muito grande e feio. E ele falava: esse trono já está pronto para ser usado, porque eu já estou preparado para governar, para reinar. Eu sou o anticristo. E eu via do lado direito dele pessoas fazendo a vontade dele e os soldados dele também. E eu via do lado esquerdo os cristãos e muitos cristãos sendo perseguidos e jogados em valas, e eles judiavam dos cristãos e falava assim, chegou o nosso tempo. E depois os cristãos que eram judiados, o Senhor tirava, e o Senhor subia comigo, e quando subia comigo, eu vi o arrebatamento e toda a igreja subindo, toda a igreja que estavam preparadas, porque quando eu estava lá no inferno, lá embaixo, eu via os cristãos, muitos cristãos descendo para lá, pessoas gritando muito, pessoas que servia aparentemente o Senhor aqui, mas que foi parar naquele lugar. E depois o Senhor subiu comigo e eu via o arrebatamento da igreja, as pessoas subindo e os cristãos perseguidos, que perseveravam na fé, que perseveravam em fidelidade, em santidade, cria no Senhor Jesus e vivia o cristianismo aqui, lutando, pelejando pela causa do Senhor. Eu via eles subindo e foi muito bonito a subida de todos eles. E, e o inimigo, Satanás, já estava sentado no trono. Ele dizia assim: eu já estou aqui, só falta agora eu ser apresentado para governar na grande tribulação.
E depois que a igreja subia, os cristãos perseguidos subiam, o Senhor, eu já estava com ele e o Senhor falava assim: eu vou permitir que você desça, mas não deixe ninguém tocar em você, porque quando eles virem você, grande vai ser o desespero deles e eles vão querer tocar em você. Não deixa, porque ainda não é a hora. Aí eu desci e o Senhor me colocou numa rua da Vila Vicentina, de Planaltina, e nessa rua eu via pessoas conhecidas correndo de um lado para o outro. Eu via toda a vegetação queimando e via também o chão rachando, e havia rachaduras no chão, e as pessoas, muitas delas, sendo tragadas por essas rachaduras, e elas arrancavam os cabelos da cabeça, e grande era o desespero. E uma pessoa que me conhecia antes de tudo isso acontecer, ela falou assim: por que que eu fiquei aqui? Por que que eu fiquei nesse lugar? Eu queria eu queria ter subido com a igreja, mas eu fiquei no arrebatamento da igreja. E ela começava a arrancar os cabelos da cabeça. E ela veio para cima de mim e começou a querer me agarrar. E eu lembrei que o Senhor disse que não era para deixar ninguém me tocar. E o desespero dela. Só que ela estava feia demais, ela já tinha arrancado os cabelos com pedaços de pele e era uma pessoa muito conhecida. Aí, quando ela começou a me segurar com força, desceu do céu um profeta e ele disse: eu sou o profeta Elias, eu vim te tirar daqui. E ele foi até assim meio duro comigo. Ele disse: o Senhor não falou que não era para deixar ninguém tocar em você? Por que você deixou? Aí eu falei: Senhor, eu não consegui me soltar dela. Aí ele falou assim: eu vou te levar de volta e você vai se purificar. Eu não entendi isso, mas aí ele me levou novamente para cima. E lá a porta se fechou. Mas de lá de cima, quando eu estava subindo, eu vi aviões se chocando, eu vi toda a vegetação sem vida e queimando. Eu vi saraiva caindo na terra, eu vi pedras de fogo caindo na terra, eu ouvi muitos gritos, muitas pessoas gritando, e era uma coisa muito triste. Depois o Senhor me levou também no Monte das Oliveiras, e o Senhor sentou comigo no Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras o Senhor me mostrou toda Israel e toda Jerusalém. Aí o Senhor disse para mim: você está vendo como é bonita esta cidade? Aí eu falei: sim, Senhor, é muito bonito. Por que o Senhor me trouxe aqui? Aí o Senhor falou assim para mim, e eu vi o Senhor Jesus sentado no Monte das Oliveiras do meu lado. Ele disse assim: olha, eu, eu amo todos eles. Eu amo tudo isso, mas eles não me quiseram, eles não me aceitaram. Aí eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, mas eu quero muito, Senhor. Ele falou assim: eu sei, por isso você está aqui, mas eles não me quiseram. Aí o Senhor me tirou daquele lugar e o Senhor me levou novamente para cima e depois o Senhor me trouxe de volta e o Senhor me mostrou tribos de índios e falou: eles também não me conhecem. E o Senhor me levou numa tribo de índio, e ali o índio-chefe me alimentou, me colocou na mesa, me sentou na mesa e serviu muitos alimentos para mim. Depois que eu me alimentei, o Senhor me trouxe de volta e eu comi bastante. Eles me trouxeram comidas que eu nunca conheci nessa tribo. E depois que eu comi essa comida, o Senhor me trouxe de volta e eu voltei. Aí eu sentei na cama, o dia já estava amanhecendo. Grande foi essa experiência e até hoje, até esse momento, eu sinto o sabor desse alimento.
E para finalizar essa terceira parte do arrebatamento, a qual eu fui ao inferno, fui ao céu, fui a Israel, eu quero deixar um alerta para você. Olha, todos que foram para aquele lugar tão horrível, muitos deles conheceram Jesus, mas não creram e não tiveram as suas vidas santificadas, brincaram com o Evangelho, estavam em cima do muro, não sabia, não servia o Senhor e nem servia ao mundo, fizeram as suas escolhas. O inferno, meus queridos, é real, viu? O céu é real, não é conto da carochinha, não. O Senhor deixou as Escrituras como uma bússola para as nossas vidas. É tempo de buscar o Senhor e invocá-lo enquanto Ele está perto. É tempo de parar de brincar de serem cristãos. É tempo de pararem de buscar glória, glória de homem. A glória é somente do Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tempo de viver o cristianismo na íntegra, porque muitos se achegarão naquele dia e vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu fiz tudo acontecer. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. E vai ser muito triste, e grande será o ai e o lamento naquele dia, porque todos nós compareceremos diante do Senhor, todos comparecerão. Os olhos do Senhor estão sobre todos, todos. Eu estive lá, eu vi, e não foi só dessa vez, eu fui mais vezes. Em outra ocasião, eu vou estar falando, vou estar relatando essa experiência, porque Deus, Deus, Ele mostra, Ele revela os seus segredos ocultos a quem Ele quer revelar. Deus mostra o profundo, o oculto e o escondido a quem Ele quer mostrar, a quem Ele quer revelar. Deus não mudou, Ele é o mesmo antes, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele mostrou para Jeremias, para Ezequiel, para Daniel, para o apóstolo João na ilha de Patmos, assim como ele levou o apóstolo Paulo ao primeiro, ao segundo, ao terceiro céu, o Senhor faz hoje também, porque Deus, ele continua sendo Deus, ele não mudou. Se você acredita ou não, isso aí é você com Deus, faz você mesmo o seu julgamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O inferno, você acredite ou não, é real. É melhor você não pagar para ver. Olha, muitos que estão lá pagou para ver e vai viver uma eternidade sofrendo aquilo, porque conheceu Jesus, mas não deu crédito à sua palavra. Se você conheceu Jesus, se alguém falou de Jesus para você, creia e viva ele na íntegra. Respire Jesus, viva para Jesus e por Jesus, porque muitos que estão ali brincaram com o nome de Jesus. Entraram na casa do Senhor, ouviram falar do Senhor e não deu crédito à sua palavra e vive uma vida pervertida, vive uma vida mundana, não crê e ainda zombam
do Evangelho do Senhor, zomba das coisas sagradas do Senhor, das pessoas que servem o Senhor. E muitos estão dentro da casa do Senhor, brincando com o cristianismo, usando a boca como fonte de águas sujas e salgadas. A palavra do Senhor diz que não pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce. E muitos estão dentro da casa do Senhor, ministrando na presença do Senhor e vivendo uma vida torta, uma vida errada, estão em cima do muro, não sabe para que lado vai, e com certeza, eu vou dizer uma coisa para você: o muro já faz parte daquele lugar aonde o fogo nunca se apaga. Muitos estão caminhando para lá porque estão com seus pés firmados nessa terra, firmados no chão, no mundo, pensando nas coisas do mundo. A palavra do Senhor fala: pensar nas coisas que são do alto, porque as coisas que são do alto são eternas. E não pensais nas coisas que são terrenas, porque as que são terrenas são passageiras. O que eu quero dizer com isso não é que nós não devamos viver a nossa vida aqui, usufruir do melhor da terra, não é isso. Temos que trabalhar, viver nossos sonhos, sim, mas sempre focados na eternidade com Deus. Aí eu pergunto para você, aonde você vai passar a sua eternidade? Como que está o seu cristianismo, o seu compromisso com Deus e com as coisas dele? Como que está o seu compromisso, a sua vida com a sua família, com o seu próximo e com o seu irmão? Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém que você precisa liberar perdão? Como que está a sua vida de santidade, integridade, oração, leitura da palavra e a obra e os talentos que Deus colocou nas tuas mãos? Em quem você está acreditando? A quem você está buscando? Talvez o pastor não esteja vendo, nem a pastora esteja vendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está vendo tudo. Como que está a sua vida cristã? O seu falar, o seu pensar e o seu agir. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Olha, os teus pensamentos, as tuas palavras, mesmo em oculto, o Senhor está vendo e ouvindo. Então, meu querido, minha querida, isso que eu falei para você, isso aqui é só uma gota do que o Senhor me mostrou, porque eu decidi colocar tudo o que o Senhor me mostrou, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento e eu não vou me calar. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu não me cansarei de falar as mesmas coisas. E como o apóstolo Paulo, eu passei por experiência e eu não vou me calar, porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E a sua alma, como que está? Aonde você vai passar a sua eternidade? Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Reflita, medita, porque falar de Jesus é fácil. Viver Jesus é que vai contar naquele dia. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu sou a pastora Ana Maria Camelo, da Comunidade Evangélica Kadosh, de Planaltina, Brasília, Distrito Federal. Eu tive um arrebatamento onde eu me vi saindo do meu corpo.
Foi por volta de 10, 11 horas da noite, quando eu cheguei do culto da minha igreja. Cheguei na minha casa e senti um sono muito forte, um cansaço muito grande. E eu me deitei e logo peguei no sono. Quando eu me deitei, eu vi o meu corpo, eu me vi saindo do corpo e eu contemplava o meu corpo na minha cama. Depois eu fui sugada com muita força para um lugar aonde eu não conhecia. E eu fui como se eu viajasse em alta velocidade. E eu fui para um lugar assim, é, como se fosse um interior. E tinha uma estrada de chão muito comprida, muito distante. E essa estrada de chão, ela era como se fosse uma subida. E eu me vi subindo nessa estrada e na minha frente estava todo o rebanho da comunidade, da igreja, a qual está sob a minha responsabilidade, a qual eu pastoreio já há 10 anos. E a maioria das pessoas da comunidade, da minha igreja, estava na minha frente e eu ia conduzindo esse pessoal na estrada. Nem todos da comunidade estavam ali. Eu não vou citar nomes por questão de ética, mas os que estavam comigo eram poucos. E geralmente eu digo que os que estavam comigo são os que mais, né, os mais compromissados com a obra de Deus, ainda que pouco eles fazem na obra ali na igreja, mas eles têm um compromisso e um coração voltado para Deus. E alguns que até que estão lá na frente fazendo a obra, mas eles não estavam comigo, porque estão fazendo a obra, mas o coração não está voltado para o Senhor em espírito e em verdade, e também não está compromissado com a obra. Faz a obra relaxadamente e faz segundo o curso dos seus corações. Fazem a obra como se fosse para eles mesmos, quando eles estão afim, ou quando estão dispostos a fazer, ou quando lhes é propício para fazer. Eles fazem segundo a vontade deles, no tempo que eles acham que é certo fazer, ou que estão prontos ou dispostos a fazer, não no tempo a qual Deus colocou, ou enfim, que não tem responsabilidade. Esses não estavam comigo ali naquele lugar. Era o interior e uma estrada, muito mato em volta e uma estrada muito comprida, como se fosse subindo uma montanha. E essa estrada, ela é como se ela fosse virgem, não tivesse passado veículo nenhum por ela. E todo o rebanho ia na minha frente, todos que estavam ali, né? Entenda, não eram todos da igreja, mas os que estavam ali comigo, os que estão na igreja em espírito e em verdade. Pois bem, e eu caminhava atrás conduzindo eles. E ao meu lado tinha uma moça, uma jovem, e essa jovem, ela caminhava do meu lado e eu sempre com as mãos nas costas dela, conduzindo ela para subir nessa estrada. Mas ela não subia, ela subia até um certo pedaço. Depois ela sentava no meio da estrada, no meio do caminho. Eu puxava ela pelo braço e ela não conseguia caminhar. E eu começava a puxar ela pelo braço, ela andava até até um certo tempo, até um certo pedaço do caminho. De repente, ela sentava de novo e desistia. Ela não conseguia ir avante nessa caminhada. Ela deitava de novo na beira do caminho, no meio da estrada, como se ela quisesse dormir. E eu levantava ela de novo,
ela andava um pouco, depois ela parava de novo, andava de novo e começava a parar. Por fim, eu, eu deixei ela para trás, porque ela não queria se esforçar para subir nessa caminhada, enquanto que os outros iam na frente, eles se cansavam, queriam parar, e eu falava: não parem, nós estamos chegando, não desista, nós estamos chegando. E eles, mesmo cansados, eles não paravam e continuavam andando. De repente, o céu, todo o céu desceu e ficou na nossa frente. Era como se o céu ficasse em pé, assim na nossa frente. E abriu na nossa frente um buraco muito grande no céu, de modo que a gente via do outro lado. E esse buraco sugou a gente com muita força. Sugou todo o rebanho que estava na minha frente e me sugou com muita força. E no que esse buraco sugou a gente com força, as vestes foram mudadas durante essa passagem por esse buraco. E era um lugar muito lindo do outro lado, era um jardim, era um paraíso. Eu via os vales, as montanhas, riachos, era a coisa mais linda de se ver. E nós, quando nós atravessamos esse buraco, nós estávamos todos com as vestes mudadas, todos com as vestes brancas. E o mais impressionante de tudo é que a gente voava, voava com muita velocidade. E eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, o buraco estava se fechando. E a menina que eu tentava levantar ela na beira da estrada, ela não conseguia. Ela vinha correndo e tentava esmurrar o buraco. Só que no buraco ele formou uma parede que não tinha mais como ninguém entrar e nem voltar. E essa parede foi se fechando e essa menina esmurrava, gritando: deixa eu entrar. Mas para ela foi tarde e o buraco se fechou de vez e ela desapareceu do outro lado. Aí eu olhei para frente e vi muitas igrejas que também estavam ali com seus rebanhos. Eu vi os pastores e seus rebanhos, né? E a minha igreja estava todas ali reunidas. Havia uma mesa e um dos membros da minha igreja trouxe para mim um livro aonde estava o nome de todos que estavam ali. E aquele livro era para mim assinar e entregar para o anjo que estava do meu lado com o nome do rebanho que estava comigo. E grande era a alegria deles, eles voavam como se fossem pássaros. E eu via pastores que eu conheço também, que estavam muito felizes assinando o livro e entregando para o anjo com seus rebanhos. E vi também pastores sentados que não tinha rebanho nenhum. E eles estavam chorando muito, porque o anjo aparecia com o livro para ele entregar, escrever o nome das ovelhas que foram entregue a eles, mas eles não tinham aquelas ovelhas, eles tinham perdido e estavam ali sem as ovelhas. E vi pastores também chorando, pastoras que eu conheço, arrancando os cabelos da cabeça, porque não tinha nenhuma ovelha para apresentar para o Senhor. E quando o anjo veio pegar o livro da minha mão, que eu entreguei o livro, e os outros pastores entregaram os livros, eu olhei e vi os outros chorando, porque não tinha ovelha nenhuma para entregar para o Senhor. Aí eu fui sugada de volta, voltei para o corpo e sentei na cama. Olha, foi uma experiência tremenda que o Senhor me mostrou. Vale a pena refletir sobre isso. Amém? A paz do Senhor. Estava demais. E eu vi cada pessoa, aí aproximou de mim, da gente, um demônio muito grande. Ele era gigante e ele tinha os dentes como se fosse de serrote.
E nas mãos dele, cada dedo dele tinha aquelas pontas de ferro que esses funk gostam de usar, eles tinham nos dedos. E cada ponta daqueles ferros tinha 3 correntes, e cada corrente tinha uma pessoa acorrentada na cintura. E todas as pessoas que estavam nos dedos dele, elas estavam em estado de putrefação. E quando ele se aproximou da gente, ele puxou o dedo mindinho e arrastou 3 pessoas amarradas que estavam dentro do caldeirão. E essa pessoa estava amarrada pela cintura, podre, mas só que ela chorava muito e ela estava consciente. Com a mão esquerda, ele batia nessas pessoas com as correntes. E quando o demônio olhou para a gente, ele sorriu com aqueles dentes de serrote e zombou. E começou a bater nessa pessoa. De repente, apareceu outro demônio vestido de terno e falou assim: Olha o que eu vou fazer com as famílias. Eu vou entrar nas famílias e eles não vão me reconhecer. E não adianta você falar de mim para eles, porque eu faço eles pensarem que eu não existo. E eu vou entrar através da internet, eu vou entrar através de programações na TV por mensagens subliminares. E eu vou preparar as crianças para elas me servirem no futuro através de mensagens subliminares. E eu vou entrar através de jogos e videogames. E eu não vou usar desenhos que escandalizam, eu vou usar desenhos simples e bonitos, aonde eles não vão perceber que eu estou naquilo ali. E não adianta você falar de mim, porque eu faço eles acreditarem que eu não existo. E ele foi me mostrando como ele entrava através de jogos, através de internet e através de programações na televisão. E ele foi me mostrando e vidas caindo naquele lugar como gotas de chuva, e grande era o mau cheiro, e grande era o terror naquele lugar. E eu chorei por muitos dias. Depois eu fui levada de volta para casa. Fui levada de volta. Eu estou resumindo esse arrebatamento, porque foi muito grande. O meu espaço aqui está sendo pouco, mas eu vou trazer completo esse arrebatamento, porque coisas horríveis eu vi. Eu vi cristãos naquele lugar. Eu vi pessoas conhecidas, pessoas que estão dentro da igreja e até pregando a palavra, mas está naquele lugar. E continuando a segunda parte desse arrebatamento ao inferno, que é muito difícil falar de um lugar tão feio como é aquilo ali. Lá estava eu ainda naquele elevador, juntamente com o Senhor do meu lado, eu sempre sentindo a mão do Senhor segurando meu braço, aquela mão macia, aquela mão suave me conduzindo. E era como se o elevador andasse dentro daquele lugar. E eu sentia cheiro de pneu queimado, cheiro de fezes, o lugar fedia muito e tinha muito fogo, o lugar é muito quente e eu não sentia muito a quentura daquele lugar por causa do elevador, por causa da parede de vidro transparente que fazia com que eu não tivesse contato com aquele lugar. Mas eu podia sentir o calor e era um fogo feio, queimando-se muito vermelho, muito grande, um lugar muito grande. E, e eu fui vendo, vi também os demônios formando um exército e tinha um que comandava, ele era maior, o maior de todos, e ele formava um grupo de soldados e eles eram todos reverentes, eles tinham reverência com o maior, com o que comandava o exército, e eles eram extremamente
organizados. E quando ele formava o exército, o, ali a tropa, ele dava ordem para cada um, para que cada um fosse fazer aquilo que ele mandava ele fazer, cada um ele enviava para um fim, para que para a terra, para que fizesse o que ele dava, ditava as ordens lá, e eles obedeciam fielmente. E ele olhava para mim, para nós, e ria, e falava assim: nós somos organizados, vocês são desorganizados. E ele enviava os soldados dele para fazer o que ele mandava para destruição aqui. Depois, o Senhor me tirou dali e me levou para um outro lugar lá também. E eu via o trono de Satanás, um trono muito grande e feio. E ele falava: esse trono já está pronto para ser usado, porque eu já estou preparado para governar, para reinar. Eu sou o anticristo. E eu via do lado direito dele os, pessoas fazendo a vontade dele e os soldados dele também. E eu via do lado esquerdo os cristãos e muitos cristãos sendo perseguidos e jogados em valas, e eles judiavam dos cristãos e falava assim: chegou o nosso tempo. E depois os cristãos que eram judiados, o Senhor tirava, e o Senhor subia comigo. E quando subia comigo, eu vi o arrebatamento e toda a igreja subindo, toda a igreja que estavam preparadas, porque quando eu estava lá no inferno, lá embaixo, eu via os cristãos, muitos cristãos descendo para lá, pessoas gritando muito, pessoas que servia aparentemente o Senhor aqui, mas que foi parar naquele lugar. E depois o Senhor subiu comigo e eu via o arrebatamento da igreja, as pessoas subindo, e os cristãos perseguidos, que perseveravam na fé, que perseveravam em fidelidade, em santidade, cria no Senhor Jesus e vivia o cristianismo aqui, lutando, pelejando pela causa do Senhor. Eu via eles subindo e foi muito bonito a subida de todos eles. E, e o inimigo, Satanás, já estava sentado no trono. Ele dizia assim: eu já estou aqui, só falta agora eu ser apresentado para governar na grande tribulação. E depois que a igreja subia, os cristãos perseguidos subia, o Senhor, eu já estava com ele e o Senhor falava assim: eu vou permitir que você desça, mas não deixe ninguém tocar em você, porque quando eles virem você, grande vai ser o desespero deles e eles vão querer tocar em você. Não deixa, porque ainda não é a hora. Aí eu desci e o Senhor me colocou numa rua da Vila Vicentina, de Planaltina. E nessa rua eu via pessoas conhecidas correndo de um lado para o outro. Eu via toda a vegetação queimando e via também o chão rachando, e havia rachaduras no chão, e as pessoas, muitas delas, sendo tragadas por essas rachaduras, e elas arrancavam os cabelos da cabeça, e grande era o desespero. E uma pessoa que me conhecia antes de tudo isso acontecer, ela falou assim: por que que eu fiquei aqui? Por que que eu fiquei nesse lugar? Eu queria ter subido com a igreja, mas eu fiquei no arrebatamento da igreja. E ela começava a arrancar os cabelos da cabeça, e ela veio para cima de mim e começou a querer me agarrar. E eu lembrei que o Senhor disse que não era para deixar ninguém me tocar. E o desespero dela, só que ela estava feia demais, ela já tinha arrancado os cabelos com pedaços de pele e era uma pessoa muito conhecida. Aí, quando ela começou a me segurar com força, desceu do céu
um profeta, e ele disse: eu sou o profeta Elias, eu vim te tirar daqui. E ele foi até assim meio duro comigo. Ele disse: o Senhor não falou que não era para deixar ninguém tocar em você? Por que você deixou? Aí eu falei: Senhor, eu não consegui me soltar dela. Aí ele falou assim: eu vou te levar de volta e você vai se purificar. Eu não entendi isso, mas aí ele me levou novamente para cima. E lá a porta se fechou. Mas de lá de cima, quando eu estava subindo, eu vi aviões se chocando, eu vi toda a vegetação sem vida e queimando. Eu vi saraiva caindo na terra, eu vi pedras de fogo caindo na terra, eu ouvi muitos gritos, muitas pessoas gritando, e era uma coisa muito triste. Depois o Senhor me levou também no Monte das Oliveiras, e o Senhor sentou comigo no Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras o Senhor me mostrou toda Israel e toda Jerusalém. Aí o Senhor disse para mim: você está vendo como é bonita esta cidade? Aí eu falei: sim, Senhor, é muito bonito. Por que o Senhor me trouxe aqui? Aí o Senhor falou assim para mim, e eu vi o Senhor Jesus sentado no Monte das Oliveiras do meu lado. Ele disse assim: olha, eu eu amo todos eles. Eu amo tudo isso, mas eles não me quiseram, eles não me aceitaram. Aí eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, mas eu quero muito, Senhor. Ele falou assim: eu sei, por isso você está aqui, mas eles não me quiseram. Aí o Senhor me tirou daquele lugar e o Senhor me levou novamente para cima, e depois o Senhor me trouxe de volta e o Senhor me mostrou tribos de índios e falou: eles também não me conhecem. E o Senhor me levou numa tribo de índio, e ali o índio-chefe me alimentou, me colocou na mesa, me sentou na mesa e serviu muitos alimentos para mim. Depois que eu me alimentei, o Senhor me trouxe de volta e eu comi bastante. Eles me trouxeram comidas que eu nunca conheci nessa tribo. E depois que eu comi essa comida, o Senhor me trouxe de volta e eu voltei. Aí eu sentei na cama, o dia já estava amanhecendo. Grande foi essa experiência e até hoje, até esse momento, eu sinto o sabor desse alimento. E para finalizar essa terceira parte do arrebatamento, a qual eu fui ao inferno, fui ao céu, fui a Israel, sua vida com a sua família, com o seu próximo e com o seu irmão. Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém que você precisa liberar perdão? Como que está a sua vida de santidade, integridade, oração, leitura da palavra e a obra e os talentos que Deus colocou nas tuas mãos? Em quem você está acreditando? A quem você está buscando? Talvez o pastor não esteja vendo, nem a pastora esteja vendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está vendo tudo. Como que está a sua vida cristã? O seu falar, o seu pensar e o seu agir. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Olha, os teus pensamentos, as tuas palavras, mesmo em oculto, o Senhor está vendo e ouvindo. Então, meu querido, minha querida, isso que eu falei para você, isso aqui é só uma gota do que o Senhor me mostrou, porque eu decidi colocar tudo o que o Senhor me mostrou, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento e eu não vou me calar. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu não me cansarei de falar as mesmas coisas. E como o apóstolo Paulo,
eu passei por experiência e eu não vou me calar, porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E a sua alma, como que está? Aonde você vai passar a sua eternidade? Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Reflita, medita, porque falar de Jesus é fácil. Viver Jesus é que vai contar naquele dia. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu sou a pastora Ana Maria Camelo, da Comunidade Evangélica Kadosh, de Planaltina, Brasília, Distrito Federal. Eu tive um arrebatamento onde eu me vi saindo do meu corpo. Foi por volta de 10, 11 horas da noite, quando eu cheguei do culto da minha igreja. Cheguei na minha casa e senti um sono muito forte, um cansaço muito grande. E eu me deitei e logo peguei no sono. Quando eu me deitei, eu vi o meu corpo, eu me vi saindo do corpo e eu contemplava o meu corpo na minha cama. Depois eu fui sugada com muita força para um lugar aonde eu não conhecia. E eu fui como se eu viajasse em alta velocidade. E eu fui para um lugar assim, é, como se fosse um interior. E tinha uma estrada de chão muito comprida, muito distante. E essa estrada de chão, ela era como se fosse uma subida. E eu me vi subindo nessa estrada e na minha frente estava todo o rebanho da comunidade, da igreja, a qual está sob a minha responsabilidade, a qual eu pastoreio já há 10 anos. E a maioria das pessoas da comunidade, da minha igreja, estava na minha frente e eu ia conduzindo esse pessoal na estrada. Nem todos da comunidade estavam ali. Eu não vou citar nomes por questão de ética, mas os que estavam comigo eram poucos. E geralmente eu digo que os que estavam comigo são os que mais, né, os mais compromissados com a obra de Deus, ainda que pouco eles fazem na obra ali na igreja, mas eles têm um compromisso e um coração voltado para Deus. E alguns que até que estão lá na frente fazendo a obra, mas eles não estavam comigo, porque estão fazendo a obra, mas o coração não está voltado para o Senhor em espírito e em verdade, e também não está compromissado com a obra. Faz a obra relaxadamente e faz segundo o curso dos seus corações. Fazem a obra como se fosse para eles mesmos, quando eles estão afim, ou quando estão dispostos a fazer, ou quando lhes é propício para fazer. Eles fazem segundo a vontade deles, no tempo que eles acham que é certo fazer, ou que estão prontos ou dispostos a fazer, não no tempo a qual Deus colocou, ou enfim, que não têm responsabilidade. Esses não estavam comigo ali, naquele lugar. Era o interior e uma estrada, muito mato em volta, e uma estrada muito comprida, como se fosse subindo uma montanha. E essa estrada, ela é como se ela fosse virgem, não tivesse passado veículo nenhum por ela. E todo o rebanho ia na minha frente, todos que estavam ali.
né? Entenda, não era todo. Eu quero deixar um alerta para você. Olha, todos que foram para aquele lugar tão horrível, muitos deles conheceram Jesus, mas não creram e não tiveram as suas vidas santificadas, brincaram com o Evangelho, estavam em cima do muro, não sabia, não servia o Senhor e nem servia ao mundo, fizeram as suas escolhas. O inferno, meus queridos, é real, viu? O céu é real, não é conto da carochinha, não. O Senhor deixou as Escrituras como uma bússola para as nossas vidas. É tempo de buscar o Senhor e invocá-lo enquanto Ele está perto. É tempo de parar de brincar de serem cristãos. É tempo de pararem de buscar glória, glória de homem. A glória é somente do Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tempo de viver o cristianismo na íntegra, porque muitos se chegarão naquele dia e vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu fiz tudo acontecer. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. E vai ser muito triste, e grande será o ai e o lamento naquele dia, porque todos nós compareceremos diante do Senhor, todos comparecerão. Os olhos do Senhor estão sobre todos, todos. Eu estive lá, eu vi, e não foi só dessa vez, eu fui mais vezes. Em outra ocasião, eu vou estar falando, vou estar relatando essa experiência, porque Deus, ele mostra, ele revela os seus segredos ocultos a quem ele quer revelar. Deus mostra o profundo, o oculto e o escondido a quem ele quer mostrar, a quem ele quer revelar. Deus não mudou, ele é o mesmo antes, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele mostrou para Jeremias, para Ezequiel, para Daniel, para o apóstolo João na ilha de Patmos, assim como ele levou o apóstolo Paulo ao primeiro, ao segundo, ao terceiro céu, o Senhor faz hoje também, porque Deus, ele continua sendo Deus, ele não mudou. Se você acredita ou não, isso aí é você com Deus, faz você mesmo o seu julgamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O inferno, você acredite ou não, é real. É melhor você não pagar para ver. Olha, muitos que estão lá pagou para ver e vai viver uma eternidade sofrendo aquilo, porque conheceu Jesus, mas não deu crédito à sua palavra. Se você conheceu Jesus, se alguém falou de Jesus para você, creia e viva ele na íntegra. Respire Jesus, viva para Jesus e por Jesus, porque muitos que estão ali brincaram com o nome de Jesus. Entraram na casa do Senhor, ouviram falar do Senhor e não deu crédito à sua palavra e vive uma vida pervertida, vive uma vida mundana, não crê e ainda zombam do Evangelho do Senhor, zomba das coisas sagradas do Senhor, das pessoas que servem o Senhor.
E muitos estão dentro da casa do Senhor brincando com o cristianismo, usando a boca como fonte de águas sujas e salgadas. A palavra do Senhor diz que não pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce. E muitos estão dentro da casa do Senhor, ministrando na presença do Senhor e vivendo uma vida torta, uma vida errada, estão em cima do muro, não sabe para que lado vai, e com certeza, eu vou dizer uma coisa para você: o muro já faz parte daquele lugar aonde o fogo nunca se apaga. Muitos estão caminhando para lá porque estão com seus pés firmados nessa terra, firmados no chão, no mundo, pensando nas coisas do mundo. A palavra do Senhor fala: pensai nas coisas que são do alto, porque as coisas que são do alto são eternas. E não pensais nas coisas que são terrenas, porque as que são terrenas são passageiras. O que eu quero dizer com isso não é que nós não devamos viver a nossa vida aqui, usufruir do melhor da terra, não é isso. Temos que trabalhar, viver nossos sonhos, sim, mas sempre focados na eternidade com Deus. Aí eu pergunto para você, aonde você vai passar a sua eternidade? Como que está o seu cristianismo, o seu compromisso com Deus e com as coisas dele? Como que está o seu compromisso, a paz do Senhor? Eu, pastora Ana Maria Camelo, da Comunidade Evangélica Cadostre Planaltina, Brasília, Distrito Federal, estou aqui novamente para contar e relatar para você outra experiência que eu tive com Deus em arrebatamento. Esse foi profundo e olha, eu quero dizer para você, a experiência que eu tive foi horrível. Eu chorei e lamentei por muito tempo. Até hoje eu encontro dificuldade para falar sobre este arrebatamento que eu tive. Gente, olha, o inferno é real, não é conto, não é historinha, é real, existe e está esperando ali ansiosamente por vidas que não têm compromisso com Deus e pessoas estão caindo ali como chuva, como gotas de chuva e 24 horas caindo naquele lugar tenebroso, triste e horrível. Olha, mais uma vez, sempre assim o Senhor me usa. Eu cheguei da igreja e me sentei no sofá da minha sala e descansei. Um cansaço assim que geralmente eu não sinto, porque eu vou para minha casa, eu vou dirigindo, não tem por que me cansar. Mas quando eu chego, eu sinto um cansaço violento. Sento lá no meu sofá e começo a sentir aquele sono, um sono assim que sem controle. E por volta de 11 horas, eu fui me deitar. Eu estava muito cansado, um sono. E quando eu me deitei, imediatamente eu peguei no sono. E quando eu peguei no sono, eu senti o meu corpo, eu sentei na cama. E no que eu sentei na cama, eu vi que meu corpo permaneceu deitado. Então, só metade de mim ficou sentada e metade de mim, né, continuou deitada. E eu fiquei sentada, olhando para o meu corpo e olhando para o chão do meu quarto ao mesmo tempo. E quando eu olhei para o chão do meu quarto, ele abriu uma cratera muito grande. Eu senti muito medo, eu senti muito pavor. E essa cratera começou a me sugar e eu fui saindo do meu corpo. Só que como eu tive muito medo, eu fui levada, eu não fui sugada por essa cratera. Eu voei com muita força, saí pela janela do meu quarto e fui parar num campo muito largo, como se fosse um campo de futebol, só de terra. E no meio desse campo tinha um buraco gigante, muito grande, que caberia um prédio,
um prédio de 20 andares, de grande, um condomínio inteiro dentro desse buraco. E eu comecei a me aproximar desse buraco. Só que quando eu me aproximei desse buraco, eu senti de novo medo, porque eu olhei para dentro desse buraco e era uma cratera muito gigante. Só que eu senti uma mão segurando o meu cotovelo, meus braços, e dizia assim para mim: não tenha medo, eu vou te mostrar, eu preciso te mostrar. E eu comecei a descer. Aí eu não senti medo, né? E comecei a descer, como se eu estivesse descendo num elevador. E fui descendo bem devagar e eu fui vendo as camadas de terra que tinha nesse buraco, as camadas, as rochas cortadas como se fosse uma cisterna. E eu tinha certeza e consciência que eu estava ali, é, consciente do que eu estava vendo, como se eu tivesse acordada, real demais. E essa mão sempre me segurando e eu descendo lentamente, como se fosse um elevador. E fui descendo, 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 e eu fui vendo as camadas da terra. De repente, esse elevador parou. E era como se eu estivesse numa varanda de um apartamento de 20 e tantos andares e eu contemplasse toda Brasília vista de cima. Só que não era Brasília. Era a coisa mais horrível que eu pude contemplar. Eu estava, o elevador parou, era só vidro à minha volta, era vidros que eu não via, mas eu tocava com a minha mão e a minha mão não ultrapassava aquele vidro. E eu sentia uma mão me segurando no braço. E os meus pés não tocavam aquele lugar. E eu contemplava todo aquele local. As minhas vistas não alcançavam o fim. E eu vi coisas horríveis naquele lugar. Coisas horríveis e eu contemplava lá de cima. Eu vi caldeirões gigantes, com muitas pessoas dentro desses caldeirões. E essas pessoas gritavam demais, demais. E essas pessoas, todas elas, olharam para nós e foi unânime. Eu vi pessoas conhecidas ali, eu vi parentes meus conhecidos ali. Eles, quando me viram, eles me reconheceram. E um deles gritou assim: Ana Maria, você veio me tirar daqui, Ana Maria, me tira daqui. E grande foi o meu desespero. Eu comecei a gritar, eu comecei a chorar. E eu comecei a esmurrar aquele vidro. Eu falava: tira eles de lá, tira eles de lá, essa pessoa que eu conheci. Aí essa pessoa que estava do meu lado, segurando meu ombro, falou assim: filha, não tem mais jeito. Quem está lá não pode mais passar para cá. E quem está aqui não pode mais passar para lá. Não pode passar para lá. Não tem mais jeito para eles. Eles estão aqui por causa das escolhas que eles fizeram. Eles não acreditaram em mim e vieram para cá. Aí eu fui vendo aquelas pessoas, mas eu não me conformava, eu